E eu vou começar o Cidade Alerta Minas voltando nesse caso. Pode me dar as fotos, por favor. Estão aí na tela o Wanderson e o Stefferson. Esses dois eram cunhados. Pelo que nos foi passado na época em que esse caso aconteceu, o Wanderson seria casado com a irmã do Stefferson, seria algo desse tipo parentesco entre eles. Mas eram cunhados e teriam até uma relação tranquila dentro da família. Mas no ano passado, para ser mais preciso, em outubro do ano passado, tudo isso mudou. Porque o Wanderson desapareceu depois que ele saiu de casa para trabalhar. Ele morava aqui em Varginha, num condomínio aqui em Varginha, e tinha uma farmácia em Paraguaçu. Ele saiu cedo para ir para essa farmácia, para ir abrir essa farmácia, e não foi mais visto. Aliás, ele chegou até a passar na casa da sogra dele, onde teria até se encontrado com o Stefferson lá, e depois ele teria seguido para Paraguaçu e não foi mais visto. A família então procurou a polícia. E a polícia passou a investigar o caso e a coletar imagens de câmeras de segurança, tentando seguir ali os passos do Wanderson. Essas imagens eu vou até pedir para colocar na tela agora, porque nós temos aí a ordem cronológica completa, desde o momento em que ele foi visto pela última vez próximo à casa dele, saindo do carro para colocar o lixo na rua, depois ele vai aparecer saindo da casa da sogra dele e depois nós já temos as movimentações do que seria o dia do crime. Mas essas imagens que você acompanha na tela, elas deixaram claro para a polícia civil que o Wanderson tinha sido assassinado e que esse crime teria ocorrido dentro dessa casa aí, onde a gente vê essas pessoas entrando. Essa casa fica no bairro Canaã, aqui na cidade de Varginha. E o autor seria o Stefferson. O Stefferson, que é advogado, né, e cunhado do empresário. O Stefferson sumiu depois desse crime, o que aumentou ainda mais a suspeita sobre ele. Só que no dia 7 de dezembro, 11 dias depois, ele foi preso na cidade de Ipatinga, no Vale do Aço. Na ocasião, num depoimento que ele prestou ali por uma videochamada, ele teria confessado o assassinato do cunhado. E como justificativa, ele apontou um suposto abuso sexual cometido pelo Wanderson contra uma filha do Stefferson, quando essa garota ainda era uma adolescente. Depois que ele confessou o crime, ele ainda teria apontado para a polícia onde estava o corpo da vítima. E depois disso tudo, o advogado acabou sendo indiciado pelos crimes de homicídio e ocultação de cadáver. E por que eu estou voltando nessa história hoje, depois de quase um ano? Pode até voltar as fotos, por favor. Pode até voltar as fotos dos dois, né, da vítima e do suspeito. Aí. Eu estou voltando nessa história porque agora a justiça concedeu um habeas corpus para esse advogado. Com isso, ele tem o direito de aguardar um possível julgamento em liberdade. E aí várias perguntas aparecem diante disso. Como foi que isso aconteceu? O que a defesa dele fez para que a justiça procedesse dessa maneira? É o que a gente vai ver agora na reportagem da Lúcia Ribeiro. Põe no Cidade. Stefferson Rabelo Félix, de 51 anos. O advogado é acusado de matar, carbonizar e tentar ocultar pistas de um crime que, segundo apurado pelas investigações da Polícia Civil, teria sido cometido por ele sem a ajuda de ninguém. A vítima, o próprio cunhado, o empresário Wanderson Brito do Prado, de 47 anos. Conforme apurado pela polícia, a motivação desse homicídio poderia estar ligada a um abuso sexual. É que a filha do advogado Stefferson, hoje com 18 anos, teria contado ao pai que teria sido abusada pelo próprio tio, o empresário Wanderson. Na época desses abusos, ela teria 12 anos, abusos que teriam acontecido até os 14 anos dessa adolescente. Só que a polícia não encontrou nenhum registro sobre esses tais abusos. E com a morte do empresário, a investigação sobre essa possível motivação não pôde ser concluída.
Wanderson foi morto em outubro do ano passado. O crime foi em Varginha. Na época, imagens de segurança flagraram os últimos movimentos do empresário ainda com vida. Era dia 27 de outubro. Na primeira imagem, o empresário aparece deixando o condomínio onde morava. Passava das 10 da manhã. Ele para o carro, desce do veículo com uma sacola nas mãos e vai em direção à lixeira do prédio. Depois, retorna para o veículo e sai novamente. Algum tempo depois, ainda no mesmo dia, outra câmera de segurança registra Wanderson, dessa vez no bairro Novo Horizonte. Ele havia acabado de sair da casa da sogra. Já essa outra gravação mostra o momento em que o empresário chega de carro numa casa no bairro Canaã, ainda em Varginha. Wanderson estaciona o carro em frente ao imóvel, que seria de uma amiga do cunhado dele, o advogado Stefferson. Local onde, segundo apurado pela polícia, Wanderson teria ido se encontrar com o cunhado. Pouco tempo depois, a movimentação mostra outro carro saindo da garagem da casa. Esse é o veículo do advogado e cunhado do empresário. Ele manobra o carro na rua e depois entra novamente na garagem, dessa vez de ré. Nesse outro registro, já às 11h21 da manhã do mesmo dia, uma câmera flagra o carro de Stefferson passando pela BR-491. Rodovia que liga Varginha a Paraguaçu. 28 minutos depois, o veículo do advogado é flagrado retornando sentido a Varginha. Às 11h56 da manhã, o carro do advogado aparece novamente na porta da casa no bairro Canaã. O veículo é estacionado na garagem. Momentos depois, um homem é visto mexendo no carro de Wanderson. Pouco depois do meio-dia, uma picape vermelha estaciona em frente à casa. Uma mulher desce do veículo e entra na residência. Em seguida, a mulher sai acompanhada de um homem que, segundo a polícia, seria Stefferson. Os dois entram na picape e deixam o local, mas retornam alguns minutos depois. O homem desce, a picape vai embora e, 12h47, ele entra no carro do empresário e sai. Depois disso, Wanderson não foi mais visto. Um boletim de ocorrência foi registrado. Wanderson estava desaparecido. A polícia, na época, abriu inquérito para investigar o sumiço do empresário. O sumiço do advogado, cunhado da vítima, também levantou suspeitas. Foram a partir das imagens dos vários circuitos de segurança que a polícia, enfim, conseguiu completar o quebra-cabeça. Foi aí que Stefferson passou a ser o único suspeito do homicídio. Inclusive, testemunhas teriam contado à polícia que viram um homem lavando o imóvel da tal amiga no dia 27 de outubro, quando o Wanderson foi visto com vida pela última vez. Esse homem seria o advogado. Durante a investigação no imóvel, a polícia encontrou vestígios de sangue. Até que quase 10 dias depois do crime, Stefferson foi preso pela Polícia Rodoviária Federal em Ipatinga, no Vale do Aço, a mais de 500 quilômetros de Varginha. Ele teria confessado o crime e ainda apontado o local onde estava o corpo e o carro da vítima. O empresário e o veículo foram encontrados carbonizados numa área rural entre Machado e Paraguaçu. Stefferson foi acusado pelo Ministério Público por agir de modo livre, consciente e voluntário, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, além de ocultação de cadáver. Desde novembro do ano passado, Stefferson era mantido no presídio de Boa Esperança, também no sul de Minas. Só que a defesa dele conseguiu entrar com pedido de habeas corpus, que foi acatado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Na decisão, o desembargador do caso entendeu que Stefferson não oferece risco à ordem pública e, por isso, ele pode responder ao processo em liberdade. Decisão comemorada pela defesa do acusado. O Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais concedeu o habeas corpus sim ao acusado, levando em consideração que os requisitos da prisão preventiva não se fazem presentes. A garantia da ordem pública
ficou explicitamente demonstrado que não tem ele uma personalidade voltada para o crime. Conveniência da instrução criminal, ele colaborou com toda a investigação, respondeu tudo o que indagado foi pela autoridade policial, inclusive participando da reconstituição do crime. Ainda de acordo com o advogado de defesa do acusado, o cliente continuará colaborando com a justiça. Ele agora poderá responder, repito, este processo em liberdade, aguardando o eventual julgamento pelo tribunal do júri. O advogado, pelo que a gente percebe, além de falar muito bem, trabalha muito bem, né? Ele conseguiu, de acordo com aquilo que ele reuniu de documentos, de depoimentos e de provas, conseguiu colocar o cliente dele na rua. Eu, sinceramente, não consigo entender como que a justiça interpreta que uma pessoa que teve a coragem de tirar a vida de outra, independentemente do motivo, não ofereça risco à sociedade. Sabe, a pessoa, ela pode ter qualquer motivo que seja, nada vai justificar ela tirar a vida de uma outra pessoa. E aí ela vai presa e a defesa solicita e a justiça consegue o benefício por acreditar que ele colaborou com as investigações e não oferece risco. Como assim? Se não oferecesse risco, não teria matado. Tudo bem. Foi colocado na rua, vai aguardar o julgamento em liberdade. Eu só espero que isso não seja confundido com impunidade, porque ele tem um crime para pagar. Esse homem tem uma dívida perante a sociedade para pagar. E isso vai ser estipulado quando ele for julgado. Ele é um réu confesso. Então a chance de ser condenado é muito grande. E aí sim, eu espero que quando esse júri acontecer, e espero que não demore, ele aí cumpra a pena da maneira que o juiz estipular. Repito, não acredito, isso é uma opinião minha, não acredito que uma pessoa que cometa um crime desses, um homicídio, não ofereça risco para a sociedade. Eu não acredito nisso. Mas, enfim, a justiça entendeu assim, a gente acata e aguarda o julgamento agora.